Você sente que o seu negócio tem potencial de crescer ainda mais, mas talvez ele já atingiu um certo teto? Você trabalha, você se esforça, mas essa expansão parece que está distante demais ou parece complicada demais para acontecer. Bom, deixa eu te trazer dois dados muito importantes, dois dados muito necessários. Segundo a HubSpot, que é uma gigante aí do mercado, eles apontaram, através de uma pesquisa, que 61% das empresas que investem em marketing digital, elas têm crescido mais e têm sido mais bem-sucedidas do que outras. Para apoiar essa pesquisa, a Salesforce, que é uma outra gigante mundial, ela apontou que as empresas que investem em marketing digital, elas têm 3,8 vezes mais chances de crescer e de se destacar nesse mercado que nos dias de hoje está tão concorrido, tão acirrada essa disputa. Então é um diferencial muito interessante. Bom, pessoal, e esses números eles não são mágicas. Eles são a prova real de que existe um movimento que já está acontecendo, que você precisa entender esse movimento e abraçar as oportunidades que esse movimento ele tem disponibilizado para os negócios e para as empresas, tanto de pequeno porte, de médio porte, também as grandes corporações. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre por que investir no marketing digital não é mais uma opção, mas é a realidade, é uma necessidade para que o seu negócio ele possa prosperar de verdade. Eu sei como é a rotina do empresário, como é a rotina do empreendedor, do lojista nos dias de hoje. A gente se envolve com todos os processos, com muitas tarefas, a gente se preocupa com o estoque, com o financeiro, com compras, com o atendimento da nossa loja física. Então a gente fica escasso de tempo e envolvido em muitas demandas, isso é natural. E muitas vezes quando a gente está atarefado, né, até o pescoço de demandas e de tarefas a serem realizadas, quando a gente olha para o digital, muitas vezes ele parece ser mais um problema ou mais uma tarefa, mais um trabalho do que realmente uma solução. Mas é inevitável que nos dias de hoje o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas, a forma como elas pesquisam, como elas comparam preços, como elas buscam pelos seus produtos, pelas suas soluções, isso vem mudando. E se você não acompanhar essa mudança do comportamento do consumidor, você vai acabar tendo prejuízos no seu negócio e mais do que isso, você vai evitar, você vai impedir, você vai impossibilitar ele de muitas vezes abraçar oportunidades que junto com essa mudança, esse novo mercado ele tem disponibilizado. Então, o marketing digital, esse olhar para a internet nesse momento, nos dias de hoje, ele é extremamente importante, porque quando você não coloca o seu negócio na internet, quando você não expande para o digital, quando você não olha para esse mercado como um potencial de solução para o seu negócio, você está deixando de colocar a sua empresa na avenida mais movimentada do mundo, que se chama internet. Por isso hoje eu quero te mostrar como grandes marcas e negócios locais, como o seu talvez, eles têm conseguido usar o digital. Não para abandonar aquilo que estava sendo feito no universo físico, né, no mundo físico, mas para poder potencializar os seus resultados com um novo canal de vendas, com uma nova possibilidade, com novas oportunidades. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender essa revolução da internet, essa revolução do e-commerce, né? Ele veio, ele surgiu, ele existe e ele veio para ficar e para entregar possibilidades, ampliações de resultados e potencialização para as empresas. Então você precisa começar a enxergar com essa visão, dessa maneira para o e-commerce, como um aliado que ele pode ser talvez a sua principal filial do seu negócio físico. Por que filial? Pense nela como um segundo braço, uma segunda possibilidade, mas essa é uma filial. E por que a principal filial? Porque ela é uma filial que você vai poder disponibilizar para o teu cliente o acesso para que ele consiga ver 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela é uma filial que expande a parte geográfica, né? Ela consegue ter alcance de diferentes cidades, diferentes estados, diferentes regiões. Então talvez aquele seu cliente de outra cidade, de outro estado, agora ele pode comprar de você através dessa loja virtual. Então a loja virtual, ela é uma ferramenta muito importante para quê? Para que você consiga ter um alcance maior e mais do que isso, você consiga automatizar
alguns processos, sem a necessidade de você se envolver diretamente na venda, no atendimento, e isso dando aquela liberdade, aquela flexibilidade para o seu cliente de fazer a compra no momento em que ele desejar, no dia que ele desejar. Então você dá essa liberdade para que ele compre, para que ele possa comparar os produtos, para que ele possa navegar no seu catálogo com calma, de uma forma totalmente intuitiva. Então esse é um ponto muito importante. Mas a grande virada de chave de entender sobre essa revolução, nós entendermos que o e-commerce ele te dá uma possibilidade de personalização. E por que eu disse personalização? Porque através do e-commerce hoje existem ferramentas que vão apoiar você como lojista, que vão te trazer informações valiosas, métricas, dados, relatórios, que vão mapear para você todo o comportamento do seu público, o comportamento do seu cliente, do visitante do seu site, da sua loja virtual. Então ele vai te mapear quais são as características das pessoas que estão acessando, né? Se são mulheres, se são homens, qual é a faixa etária, qual é a região, se as pessoas acessam mais por notebooks, por exemplo, né, por desktops, ou pelos smartphones, pelos celulares. Então ele vai te trazendo várias informações muito importantes para que você consiga a partir disso ir refinando as suas estratégias. Então quanto melhor você souber fazer a leitura desses dados, dessas métricas, e quanto melhor for a sua expertise, a sua habilidade comercial no sentido de construir estratégias de marketing, você consegue ter um alcance e uma assertividade muito melhor desse público. Você consegue ampliar a tua conversão de vendas, porque você consegue, com o apoio de outras ferramentas também, conseguir resgatar aquele cliente que talvez abandonou um carrinho. Você consegue fazer um trabalho de remarketing de quem já comprou. Você consegue fazer um trabalho de construção, de conexão de relacionamento. Você consegue fidelizar esse cliente. Então você consegue ter acesso a muita informação e você consegue construir muitas estratégias, porque o e-commerce, né, a internet te disponibiliza e te dá essa chance que muitas vezes no negócio físico, no negócio local, é um pouco mais difícil de você mapear tudo isso se você não tem realmente toda uma habilidade, toda uma equipe envolvida. Então você não consegue saber quantas pessoas passaram, se interessaram talvez pela sua loja, mas nunca entraram. No e-commerce você consegue mapear toda essa movimentação do público e consequentemente aí vai estar atrelado a sua expertise de construir estratégias para poder alcançar aquela pessoa e trazer essa pessoa para sua loja e consequentemente comprar, fazer uma conversão, fazer uma venda, que é o foco principal de todo o e-commerce. Bom, pessoal, e uma vez entendido isso, a gente vai falar agora sobre o brand, sobre a sua marca. Lá no varejo tradicional, no seu negócio local, no seu negócio físico, a gente fala que a sua marca é basicamente a sua fachada, como as pessoas te enxergam, e também seu atendimento, talvez. No digital, a gente fala que a sua marca, ela é a sua reputação online, ou seja, é como as pessoas te enxergam, o que as pessoas entendem que você faz, o que elas falam de você quando você não está na sala. Ter uma presença digital forte, com conteúdos que ajudam, que educam, com uma comunicação clara nas suas redes sociais, tudo isso ele gera conexão com o seu público, com as pessoas, e isso é fundamental, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas não compram somente produtos, as pessoas elas compram de marcas que elas conhecem, que elas confiam, que elas gostam. Então, a construção dessa presença digital, ela é extremamente importante. E quando você tem uma presença digital bem construída, bem estruturada, isso é um diferencial porque as pessoas te enxergam como uma empresa séria, como uma empresa segura, como uma empresa moderna, inovadora. E isso, para você, meu amigo empresário, é um grande diferencial e te abre grandes oportunidades. Sabe por quê? Porque aí você consegue entrar na internet, oferecer o seu produto, oferecer o seu serviço, disponibilizar a sua solução, mas você já não entra mais numa batalha de preço e de oferta, que é a grande guerra hoje na internet. Mas você consegue competir de uma forma muito diferenciada, porque você gerou valor, né, no seu produto, na sua solução, você fortaleceu a sua marca, e aí você consegue competir, como eu disse, por valor e não mais por preço. E aqui vem a parte agora mais importante para você que tem um negócio físico, para você que tem um negócio local, que é justamente a união que faz a força. Um negócio físico mais um negócio digital. Essa junção ela é extremamente importante, extremamente benéfica para os resultados do seu negócio. Quando a gente fala sobre a transição para o digital, sobre a expansão para o online, nós não estamos falando sobre você abandonar a sua loja física, o seu negócio físico. Muito pelo contrário, a estratégia mais inteligente, mais eficiente é você conseguir uma integração entre esses dois canais. Porque pensa da seguinte forma, quando você tem um negócio físico e
você tem um negócio digital, você consegue ampliar a possibilidade de alcançar clientes e consumidores para os diferentes cenários, para os diferentes universos. Então, para aquela pessoa que ainda pretende ir até a empresa, tocar no produto, falar com a sua equipe, ter aquela conexão humana ali, realmente tete a tete, né? Realmente de forma presencial, você tem a sua loja física como esse ponto de experiência para o cliente. Mas para aquele cliente que talvez ele não tenha tanto tempo, ele já quer uma liberdade de ele mesmo poder olhar, navegar pelo catálogo, ele ter essa autonomia de escolher, de comparar e ele mesmo realizar a compra, principalmente o público talvez um pouco mais jovem, ou talvez pessoas que estão numa cidade grande, que tem o movimento, tem o trânsito, a vida é tão corrida, então a pessoa não tem tempo de ir até a sua loja, mas ela pode te encontrar na loja virtual, no seu ambiente online. Então, ter a loja virtual, ter a sua rede social, ter essa presença digital forte, muito bem construída, é extremamente eficaz para que você possa impulsionar o alcance de um público maior, né, de mais pessoas e, consequentemente, de vendas também sendo ampliadas para o seu negócio, os seus resultados estando cada vez melhores. Então, a gente chama essa junção de omnichannel. Então, é uma nova estratégia e a gente entende que isso é a tendência atual e é o futuro para todo o negócio, né, para o varejo. Essa junção dos dois mundos, porque aí você consegue conectar todo tipo, né, todo perfil de consumidor e alavancar os resultados para o seu negócio. Então, resumindo, pessoal, a presença digital ela já é indispensável para o seu negócio físico, para o seu negócio local. Por quê? Porque o e-commerce ele vai expandir as fronteiras para você e para o seu negócio. O seu brand, a sua marca digital, ele vai fortalecer a sua reputação no ambiente online. E essa junção, né, essa integração entre a loja física e a loja virtual vai criar uma experiência de compra melhor para o seu cliente, mais ampla e, consequentemente, isso tudo junto tem um potencial muito grande de alavancar os seus resultados e de potencializar o seu negócio. Pessoal, e aqueles dados que eu mostrei para vocês lá no início, eles não mentem. Quem investe, cresce. Por isso você precisa ter essa consciência, esse entendimento e começar a deixar de enxergar o marketing digital como um custo, mas você precisa enxergar ele como o motor que vai colocar o seu negócio no próximo nível, que vai permitir que você consiga ter um aumento no faturamento, né, dos seus resultados e que vai te dar a possibilidade de abraçar essas novas oportunidades, fazer com que o seu negócio acompanhe essas tendências e essas novidades e consiga usufruir de tudo que vem surgindo de melhor para, como eu disse, potencializar os negócios. Aqui na Evolução Digital, pessoal, nós somos especialistas nisso. Nós entendemos a realidade do empresário, a realidade do empreendedor e o nosso propósito a partir disso é a gente conseguir ser um parceiro estratégico para você, entendendo a sua ideia, entendendo o seu momento, entendendo a sua expectativa em relação ao online e a partir disso a gente te ajuda a conseguir construir o seu projeto, a sua presença digital com estrutura, com estratégia e sempre focado em resultados. Se talvez você se identificou com esses desafios, talvez você está buscando expandir para o online, você tem entendido essa mudança do mercado, mas você se sente talvez com medo, talvez você não se sente pronto para abraçar essa nova realidade, bata um papo com a gente, né? Chama a gente para uma conversa, porque a gente pode te ajudar a fazer um diagnóstico inicial, mapear talvez os potenciais que você pode explorar com o seu negócio, as possibilidades que a gente pode abraçar através do online. Então, para você que está assistindo esse vídeo através do nosso YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso site, o link do nosso site. Acessa ele, chama a gente lá na página de contato que a gente consegue bater esse papo com você sem nenhum compromisso, mas de uma forma muito descontraída para entender sua realidade, como eu disse, com o propósito de te ajudar. E para você que está assistindo esse vídeo talvez pelas redes sociais, acesse a nossa bio, né, o nosso perfil. Lá nós temos sempre o nosso site também disponibilizado e você também consegue acessar lá a página de contatos e bater um papo com a gente, tá certo? Eu espero vocês, pessoal, porque a hora de evoluir é agora. Então, se você gostou desse vídeo, né, se você curtiu esse material, então lembra de dar um like aqui nesse vídeo, né? Lembra também de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, porque nós colocamos toda semana novos conteúdos, novos materiais, sempre focado em ajudar, né, o empresário, sempre focado em ajudar as empresas a entenderem um pouco mais sobre os pilares administrativos, sobre os fundamentos dos negócios, sobre o empreendedorismo digital, sobre as estratégias de marketing,
marketing, de vendas, tudo que vai ajudar você a conseguir sempre construir algo com muita estrutura, né, bem fundamentado e com potencial de crescer, de escalar, de expandir e de alcançar resultados sempre melhores, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!